Livro Guardião da Meia-Noite. Autor Rubens Saraceni. Ano de publicação 2019. Editora Madraz. 200 páginas. Agora eu vou ler para vocês a sinopse desse livro. O Guardião da Meia-Noite é uma obra mediúnica de grande importância escrita por Rubens Saraceni, que trouxe a Umbanda para a literatura, agora lançada em capa dura. Um best-seller publicado há 17 anos pela Madraz. Um espírito que um dia fora um poderoso barão, dono de terras e escravos, conta como seus instintos viciados e cruéis o levaram por um caminho de dor e castigo, narrando sua jornada para purgar atos praticados em vida e de como ninguém escapa impune à lei divina, mesmo na morte. Página a página, o mundo dos mortos é desvendado. Haveria redenção ou somente castigo? Venha ler essa jornada e entender um pouco mais os caminhos da sabedoria da lei divina. Um livro que vai além da Umbanda, trazendo em seu texto uma reflexão sobre nossa condição humana. Esse livro me surpreendeu demais. Eu estava querendo um livro de literatura, livro normal, que não fosse muito grande, que desse para eu ler no máximo em 2 dias, porque eu queria um livro realmente para o final de semana. No final de semana que eu estava mais livre, eu acabei dando de cara com esse livro. O título me chamou muita atenção, né? O Guardião da Meia-Noite, e eu vou contar para vocês uma história pessoal e depois eu vou contar sobre o livro, o porquê que eu senti vontade de ler esse livro. Eu acredito muito em espiritismo, eu acredito na existência de seres superiores a nós que trabalhem a favor da luz e que possam nos ajudar. Então, se vocês me perguntarem, mas você acredita em entidades, santos, anjos, arcanjos, Deus, enfim, eu acredito em tudo isso, gente. E assim, eu acredito que todas essas coisas existem independente da religião, sabe? Eu acho que cada religião trata essas coisas de uma forma, mas eu não tô aqui para converter ninguém, eu não tô aqui para convencer nada a ninguém. Como eu disse, eu apenas queria um livro de literatura que tivesse uma história que realmente me prendesse. Eu nem costumo ler tantos livros espíritas assim, e quando eu li, né, as poucas vezes que eu li foram livros kardecistas. Esse é o primeiro livro da Umbanda que eu leio e me surpreendeu demais. Como eu disse, o nome do livro é O Guardião da Meia-Noite. Eu vou contar uma história pessoal minha, que eu vivi, e vocês tirem a conclusão de vocês se vocês acham que foi algo sobrenatural ou não que eu vivi, e eu vou falar depois sobre o livro em si. Eu trabalhei em uma rede de fast food, que eu não vou citar o nome, que ficava perto da minha casa, mas não tão perto assim. Na verdade, eu teria que pegar ônibus, sendo que, como ficava uns 15, 20 minutos a pé da minha casa, eu fiquei disposta a não gastar o dinheiro de passagem e caminhar por esses minutos, porque eu queria muito economizar dinheiro, porque eu estava fazendo o curso na época, e além de eu fazer o curso, pagar a mensalidade do curso, pagar a passagem para o curso, lanche na rua e tal, eu estava no final, eu precisava muito conseguir fazer estágio, e eu já tinha que juntar o dinheiro para ter passagem para ir para o estágio, porque não era um estágio remunerado, eu fiz um curso na área da saúde, então eu teria que ir e voltar, e o local que eu consegui estágio era longe da minha casa, eu teria que pegar 2 ônibus, então assim, seria bem caro manter esse estágio, mas eu realmente precisava para me formar, então eu aceitei trabalhar nessa rede de fast food, mesmo assim, me sugando absurdamente, porque no período da manhã eu estudava, e aí no período do final da tarde para a noite, era o horário que eu trabalhava nessa rede de fast food, eu saía de lá de madrugada. O horário que a gente saía era meia-noite, mas quase nunca eu saía meia-noite de lá, porque às vezes apareciam clientes em cima da hora,
ou algum outro funcionário atrasava, ficava sobrecarregado, enfim, e aí não podia, tipo, liberar uns funcionários e ficar outros, então tinha que todo mundo sair no mesmo horário. Então não era sempre que eu conseguia sair exatamente à meia-noite de lá. Mas um fato é que eu saía, ou seja, tarde da noite do trabalho e vinha a pé para minha casa, sozinha. E eu ficava com muito medo, porque eu passava por um caminho que era super escuro, que um lado eram lojas que estavam fechadas e até mesmo um parque, e do outro lado eram pistas. Eram 4 pistas, eram 2 pistas normais, uma de ida, uma de volta, e as pistas de BRT. Então, assim, se acontecesse algum problema, não teria nem para onde correr, porque um lado era tudo fechado, o outro lado era todo aberto de pistas, com carros e BRT passando varados, sabe? Então, assim, se eu fosse tentar atravessar essas ruas, essas pistas correndo, eu poderia sofrer um acidente. Então, eu estava muito suscetível a realmente acontecer alguma coisa ruim comigo. Eu passei por situação de assédio, de gente me perseguindo, eu passei por uma situação que eu quase fui assaltada, enfim, que eu tive livramento. Então chegou a um ponto que eu ficava com muita agonia quando chegava o meu horário de sair do trabalho, porque eu ficava com muito medo do que poderia acontecer comigo no caminho. E mesmo assim eu não saía desse trabalho porque eu estava dependendo muito desse dinheiro. Eu estava numa situação financeira bem complicada na época, então até mesmo o dinheiro de passagem que eu economizava estava fazendo diferença na minha vida. E aí uma coisa assim que eu não tenho certeza se é espiritual ou não. Aí vocês me respondam o que vocês acham disso. Aconteceu que eu cheguei a encontrar algumas vezes um gato de frente para o parque que eu falei que era bem deserto, bem na esquina do parque. Era um gato grande preto, com pelo muito preto, muito macio, parecia até veludo, assim, a coisa mais linda. E esse gato só aparecia de madrugada. E era sempre por volta de meia-noite que eu encontrava ele, porque era o horário que eu conseguia sair do emprego, né? Eu acabei colocando o nome do gato de meia-noite. E eu cheguei a encontrar com meia-noite algumas vezes. E uma coisa que eu percebi foi que desde que esse gato apareceu, ele passou a me acompanhar até um pedaço da calçada. Ele me acompanhava assim que eu chegava na calçada do parque, ele andava comigo um pedaço e aí a gente sempre se despedia na esquina. E aí eu andava, né, indo em direção à minha casa e o gato sempre ficava lá, andando para um lado e para o outro ali na esquina. E aí eu apelidei ele de meia-noite. E depois que isso aconteceu, nunca mais eu fui importunada na minha volta do trabalho. Assim, parecia que no horário que eu saía só tinha eu na rua, entendeu? Parecia que todas aquelas pessoas que antes me davam medo, aqueles homens bêbados, cracudos, gente querendo me assaltar, homem me assediando na rua, parecia que simplesmente eles sumiram, assim, porque nunca mais eu dei de cara com essas pessoas que mexiam comigo, graças a Deus. E eu acho que aconteceu de umas 2 vezes eu tô saindo e ter homem assim na rua e eu passar e eu parecer que eu tava invisível, porque ninguém mais mexia comigo na rua, sabe? E depois que eu saí desse trabalho, eu parei de andar esses horários tardes da noite na rua, mas as poucas vezes que eu andei, eu não vi mais esse gato. E como esse parque é perto da minha casa, eu cheguei aí nesse parque várias vezes no horário da manhã e da tarde, e eu perguntei sobre esse gato para as pessoas que trabalhavam lá, que moravam em volta do parque, e ninguém sabia desse gato, da existência desse gato, ainda mais quando eu falava que ele era grande, que ele era bonito e tal, manso, super manso, que ele vinha se alisar na gente pra gente fazer carinho nele. Ninguém, gente, vocês têm noção que ninguém era dono desse gato e que esse gato parece que não existia no parque, porque eu nunca encontrei com ele e as pessoas que trabalhavam lá também nunca tinham visto.
Então eu comecei a ficar com aquele pensamento de, nossa, será que esse animal realmente existia? Será que não era algum tipo de proteção espiritual, alguma coisa assim? Isso me deixou bastante intrigada. E aí, como eu falei para vocês, eu faço bastante leitura, né, de livro, não só livro físico, mas livro também do Kindle, livro em PDF que eu acho na internet. Às vezes eu escuto audiobook também que eu encontro no YouTube, né, quando eles me indicam alguma coisa. E do nada eles me indicaram esse livro do Guardião da Meia-Noite. E aí, quando eu olhei a capa, né? Eu olhei o personagem na capa, que parece que ele tá como se fosse numa esquina, uma coisa assim. Eu olhei o nome, eu lembrei imediatamente do gato. E aí isso me deixou assim com muita curiosidade, sabem? Até porque as pessoas espíritas falam, né, que os animais têm uma conexão espiritual muito grande, né, com o mundo espiritual e que às vezes eles protegem a gente, né? Bastante, assim, que os animais, tanto o gato quanto o cachorro, eles são guardiões que protegem tanto as pessoas quanto o ambiente que elas estão. Então eu associei aquilo e aí mesmo que eu senti mais vontade ainda de ler, foi, como eu disse, eu bati o olho no livro e eu fui ler. E como a sinopse fala, conta a história de um homem que foi um barão, ou seja, ele foi um homem da nobreza, né? Ele tinha uma vida bem estável, ele tinha muito dinheiro na época dele. Ele era dono de fazenda, ele era dono de escravos, ele usava as roupas mais caras, os sapatos mais caros, ele fumava os charutos mais caros, as bebidas, né? Enfim, tudo que realmente uma pessoa com muito poder assim aquisitivo poderia ter. Então tudo que vocês imaginarem assim de riqueza, de joia, de terra, de quantidade de escravo, tudo esse homem tinha. E uma coisa que ele também tinha era o fato dele ser uma pessoa muito ruim e totalmente sem empatia nenhuma. Ele literalmente usava as pessoas assim como ele usava o dinheiro dele pro próprio prazer dele. Então ele tava nem aí pra ninguém. Ele só foi pensar em tentar casar e construir uma família quando ele já era um homem já de mais de 40 anos. Relembrando que antigamente uma pessoa de 35 anos já era considerada velha. Então um homem de mais de 40 anos era mais considerado velho, praticamente caquético, porque as pessoas tinham uma expectativa de vida antigamente muito baixa, né? Não é à toa que as mulheres se casavam super cedo, na faixa dos 17, 18, até mesmo 16 anos, e tinham vários filhos seguidos exatamente por isso, porque elas morriam muito cedo, entendeu? Então tinha também muitos filhos, porque muitos deles nem vingavam, né? As pessoas mais antigas têm essa mania de falar vingar, né? Como se os filhos fossem frutos, né? O que não deixa de ser, né? Porque na verdade os filhos são frutos do casal, né? E aí o que acontece? E ele era muito mulherengo. Ele chegou a ficar com muitas mulheres, tanto mulheres tão ricas quanto ele, quanto plebeias, sabe, tal. E ele ficava iludindo todo mundo, falando que ia casar, mas na verdade ele não queria casar com ninguém, entendeu? Então, assim, ele ficava com tanto mulheres da vida, que eram consideradas mulheres da vida, meretrizes e tal, quanto pessoas de família, meninas de família, que eram virgens e tal, e que ele prometia que ia dar uma vida para elas que na verdade não, ele só queria literalmente usar elas. E ele fez isso com muitas pessoas ao longo dos anos. Mas quando ele passou dos 40 anos, ele resolveu que ele queria construir uma família e tal, que ele tinha que sossegar, porque ele já estava bem mais velho, a saúde dele não estava a mesma coisa, a energia dele não estava a mesma coisa, sendo que ele achou que aqui no Brasil não teria uma mulher digna dele, digna da família, do sobrenome dele, da fortuna dele e tudo mais. E ele já conhecia a maioria das famílias, já tinha usado a maioria das meninas daqui. Ele decidiu que ia viajar para Portugal, já que ele tinha contato com a família real e que ele iria encontrar uma família com tanto dinheiro quanto ele para poder fazer uma aliança e ficar ainda mais rico
e com uma moça mais jovem que ele poderia encontrar. E ele queria ter certeza absoluta também que ela fosse virgem, porque se não fosse virgem ele não queria. Para vocês terem noção, como ele já estava com mais de 40 anos, se eu não me engano, ele estava com 45 anos no livro, né? Quando falou da idade dele, eu acho que era 45. Ele acabou... Ah, não, minto. Ele casou com a menina, ele tinha 42 e, se eu não me engano, ele morreu, ele tinha 45 anos. E aí, ele se casou com uma menina que tinha acabado de fazer 14 anos, ou seja, era uma menina que nem corpo de moça tinha ainda. Ela tinha aparência totalmente infantil, não tinha muito corpo, mas era de uma família muito rica, então só iria agregar riqueza a dele. E ele achou a menina muito bonita e, como ela era muito jovem, não tinha nem tido pretendente nem nada, porque ela era praticamente uma criança, nem queriam liberá-la para se casar porque ela era extremamente jovem, como eu falei, ela tinha acabado de fazer o aniversário dela de 14 anos e as moças se casavam geralmente dos 17 anos para cima nessa época. Mas os pais dela acabaram liberando a menina para se casar pelo fato de verem que ele era um barão e que ele tinha conhecimento da família real e tal. Acharam que não achariam um homem tão digno, né? E tão rico e tudo mais para se casar com a filha deles. Acabaram liberando. Gente, foi a pior coisa que eles fizeram com a filha deles. Porque esse barão, ele era totalmente surtado, gente. Ele era um homem cheio de vícios. Como eu disse, ele era mulherengo. Ele estava acostumado a ter todas as mulheres aos pés dele. Ele era acostumado a fazer maldade com os escravos, a tratar todo mundo muito mal. Ele tinha zero empatia pelas pessoas. Ele bebia muito e quando ele bebia, ele ficava agressivo. Eles se casaram e vieram de Portugal para o Brasil e ela não queria ter a noite de núpcias com ele, porque ela tinha medo e ela era praticamente uma criança, e ela acabou tendo a noite de núpcias com ele totalmente forçado. Sim, ele abusou dela e não só uma vez, pelos dias seguintes também, sendo que uma coisa deixou ele muito perturbado, que foi o fato dela não ter sangrado na primeira vez deles. E os pais dela falaram, né, que ela era virgem e tudo mais, ela mesma disse que era, e ela não sangrou, por algum motivo ela não sangrou e ele ficou paranoico com isso. Ele não queria passar a vergonha de devolver a menina para os pais e expor isso para a sociedade inteira, porque ele não queria que ficassem rindo da cara dele. Ele era extremamente machista, ele não queria dar o braço a torcer, que nossa, procurou tanto, foi até Portugal, saiu do Brasil para ir para Portugal para se casar com uma meretriz, sabe? Ele tinha medo que as pessoas falassem isso dele. E aí ele armou um plano muito maligno, assim. Ele combinou com um dos escravos dele que se o escravo entrasse no quarto deles e deitasse nu do lado da menina que ele se casou, do lado da esposa dele, e fosse pego por ele, obviamente, que ele iria dar euforia para o escravo. E o escravo era um rapaz jovem, tinha sonhos, né, de ser livre e tudo mais, aceitou. Sendo que acabou que não aconteceu isso, gente, porque aconteceu tudo planejado. O escravo realmente entrou no quarto da fazenda, no quarto dos senhores, tirou a roupa, deitou do lado da moça, sendo que aí o barão entrou no quarto fazendo um escândalo, junto com amigos que estavam bebendo com ele, e os amigos do barão deram vários tiros no escravo, que o escravo não conseguiu nem... O escravo mal se levantou da cama, não conseguiu se vestir, não conseguiu sair do quarto, não conseguiu fazer nada, nem se explicar. Ele foi morto ali mesmo. E a vergonha, né, a honra da menina já tinha sido jogada no lixo, porque a partir dali ele começou a xingar ela de meretriz para baixo. E aí ele ficou como se ele tivesse sido corno, e isso espalhou pela cidade inteira. Ele quis o anulamento, né, a anulação do casamento por causa disso, porque era um absurdo. E aí ele queria colocar a garota para fora da fazenda dele, sem deixá-la levar nada. Ele queria jogar ela como se fosse qualquer coisa na rua. O padre que não deixou ele fazer isso, até por se tratar de uma menina que vinha de uma família muito rica e muito prestigiada de Portugal, e que ele iria se complicar até mesmo com a família real se ele fizer isso,
se ele fizesse isso, então ele deu uma segurada e não fez. Mas acabou que a menina acabou ficando com tanta vergonha, ela pediu desculpa para ele várias vezes, falou que aquilo era um engano, que ela era virgem sim, que ela não sabe porque que não sangrou, mas que ele era o primeiro homem que tinha tocado ela, que ela não sabia porque que aquele escravo estava ali. E ela mostrou, né, que ok, o escravo estava nu, mas que ela estava completamente vestida e que tudo bem que ele chegou sem fazer barulho e pegou ela em tese na fraga, né, com o escravo nu, sendo que não teria tempo deles fazerem nada porque ela estava completamente vestida e mesmo se tivessem feito não daria tempo dela se vestir tão rápido assim. E que ele mesmo, né, ele e os amigos dele viram, né, quando entraram no quarto, que ela realmente estava dormindo. Ela acordou com o barulho dos tiros e tudo mais, sem entender nada do que estava acontecendo. Mas ele não quis aceitar desculpas dela. Os próprios amigos dele que estavam com ele também ficaram xingando ela ficou com uma fama horrível na cidade. A história super se espalhou, que chegou ao ponto que a história chegou a Portugal. O pai dela veio de Portugal para o Brasil para pegar a filha dele de volta. O barão ficou sem graça, né, quando teve um encontro com o pai da menina, porque o pai da menina falou que ela não tinha essa índole, que ela nunca fez essas coisas, que não acreditava que isso estava acontecido, que ele estava cheio de vergonha, que não sabia como se desculpar, mas que de qualquer forma ele queria a filha dele, que queria levar a filha dele de volta para Portugal. E o barão tentando disfarçar, né? Porque na verdade ele sabia que a menina não tinha feito nada, que era tudo um plano dele. E quanto mais tempo se passava, ele vendo esse rebuliço todo que deu, ele começou a se arrepender de ter feito isso. Porque ele achou que seria super fácil, que ele ia aprontar com a menina, queria devolver a menina, queria mandar a garota embora e ia ficar por isso mesmo. E que ele iria ter a honra dele lavada e depois que ele iria arrumar outra esposa e pronto, sabe? Sendo que não foi o que aconteceu, porque ele e a menina ficaram mal vistos pela cidade inteira, todo mundo só falava disso, não falavam só dela, só o fato dela ter se deitado com o escravo, mas falavam mal dele também. Então foi como se ele tivesse dado um tiro no próprio pé. A garota fugiu da fazenda dele porque pegou o ranço dele e ficou com muito medo, inclusive, dele e tudo mais. Ela passou meses e meses, até anos, foragida, até que ele descobriu que uma tribo de índios que morava num ponto mais distante da cidade estavam roubando mulheres brancas para se vingar dos homens brancos que tinham destruído a aldeia e tinha dizimado boa parte da aldeia deles, boa parte dos índios. E aí ele descobriu esse povo e ele pensou assim, bom, se já passou todo esse tempo, a gente não achou a minha esposa, não achou ela viva, mas também não achou o corpo para comprovar que ela foi morta, ela deve estar viva em algum lugar. Então, se esses índios estão roubando essas mulheres brancas, ela pode estar com esses índios. Nisso já havia passado, gente, mais de um ano. Então, o pai da menina acabou voltando para Portugal sem a filha, porque eles realmente não acharam ela. Foram meses e meses de procura, o barão mandando os escravos dele procurar, mandando outros homens procurarem ela. O pai da menina também, que veio de Portugal para o Brasil, pagou muita gente para procurar ela e nada de achar a menina, enfim. Mais de um ano depois, descobriu que ela realmente estava junto com esses índios, sendo que a forma como ela foi capturada igual um animal foi horrível, porque para conseguir ter ela de volta, ele armou uma armadilha com os homens, né? Ele fez alguns dos escravos dele irem e alguns homens brancos, né, de confiança dele, armados, né, com armas de fogo, irem. E eles foram lá e cessaram fogo, eles mataram mulheres, eles mataram... acabou matando algumas crianças, matou muitos homens também da aldeia. E tudo isso para procurar e pegar a esposa dele de volta, sendo que a esposa dele viu, quando ficou sabendo que ele estava chegando perto e fazendo tudo isso, ela fugiu com um grupo de índios. E aí o grupo de índios que foi pego por ele, né, e pelos homens dele, pelo menos metade foram mortos. Os que ficaram vivos, as mulheres e as crianças, foram abusadas e espancadas. E os poucos homens que permaneceram vivos tiveram a missão de se enfiar no mato para tentar achar os outros e achar
a mulher branca, que no caso era a esposa do barão, viva, para levar, para entregar para o barão, porque senão o barão ia mandar matar eles, os que tinham restados, e quando achassem os outros, matar os outros também. Então, os que ficaram, né, na aldeia foram presos, amarrados, né, com cordas depois dos abusos. Os homens, né, foram mortos, ficaram mais a partir das mulheres e das crianças. O barão, ele fala, né, que ele se sentiu meio que uma sensação desagradável, sabe? De ver os homens abusando principalmente das crianças, que teve uma menina que não devia nem ter 10 anos que foi abusada na frente dele, que ele não concordava com isso, até porque não foi para isso que ele foi para lá, mas que ele também não ligava porque ele não tinha empatia nenhuma pelas pessoas e os índios para ele, tanto os índios quanto os escravos eram como se fossem animais, eram como se fosse nada. Então a vida deles não valia nada, ele não perderia o tempo ali, entendeu? Ele só queria a esposa dele. Com isso, ele acabou encontrando com ela falou para ele que não ia com ele, aí ele ameaçou matar todo mundo, ela, com pena dos índios que acolheram ela, falou para ele que iria voltar com ele, mas se ele não matasse o restante dos índios que tinham ficado vivos. Aí, ok, ele não matou o restante dos índios e conseguiu ela de volta. Ele acabou descobrindo que eles tiveram um filho juntos, que desses abusos, né, que ele cometeu contra ela, acabou engravidando. Então, quando ela fugiu da fazenda, ela já estava grávida e ela acabou tendo o filho dela no meio do mato, com os índios e tudo mais. Sendo que a criança acabou morrendo, a criança de meses acabou morrendo. E ele viu isso como castigo de Deus, sabe? Por tudo que ele tinha feito com a esposa dele. Então, ao mesmo tempo que ele ficou feliz de saber que tinha um filho, ele ficou triste também quando a criança morreu, mas não tão triste, porque na verdade ele estava mais feliz de ter ela de volta do que a criança, sabe? A criança foi um bônus, então quando ela morreu, não sentiu nem tanta falta assim. Ele chegou a ter um segundo filho com ela, mas a outra criança também morreu e ela foi ficando cada vez mais doente e deprimida. A idade dele foi passando, né, com o tempo, como eu disse. Quando eles se casaram, ela tinha 14 e ele estava com 42 para 43. Os anos se passaram, ela já estava com 17 anos e ele com 45 quando ele morreu. Ele morreu de tristeza porque o segundo filho dele morreu e ela decidiu que não queria mais ele, ela estava evitando ele. E aí ele ficou depressivo porque sabia que ela queria ir embora para Portugal de volta, para encontrar com o pai dela e que ela não queria mais viver o casamento deles e tal. E ele sabia que no fundo, ele tinha estragado tanto a vida dela quanto a dele, quanto a vida que eles poderiam ter tido dentro desse casamento. Ele se isolou no quarto, não quis mais beber água, nem comer, não estava se alimentando. A depressão foi pegando ele de uma forma, né, que ele acabou se isolando depois que eles discutiram e ela falou que ia embora e ele não estava mais com tanta saúde assim para ficar perseguindo ela, que ele acabou morrendo. E nisso que ele morreu, gente, é a partir daí que começa a parte espiritual do livro, porque até então ele só era um homem ruim que estava começando a sofrer as consequências dos atos dele, mas até então ele ainda era humano, até que ele morreu. Ele não percebeu que ele morreu, ele ficou com muita raiva porque o espírito dele ficou vendo tudo o que estava acontecendo e o espírito dele ficou com raiva porque os homens que entraram no quarto para poder retirar o corpo dele, que já estava em decomposição, ele passou dias morto e ninguém percebeu. Ele realmente era uma pessoa que não era querida, então ninguém fazia falta dele, nem a esposa dele queria ele por perto, porque ele maltratava muito ela. Mas mesmo assim ela ainda teve piedade de tentar fechar os olhos do cadáver, sabe? Mesmo ele estando em decomposição e com uma aparência bem asquerosa já, ele não aceitava que os homens estavam levando o corpo dele, que ele foi enterrado. E ele começou a xingar muito, 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 muito a esposa dele, falando que ela realmente não prestava, que como ela estava abandonando ele, que ela provavelmente queria ficar com outros homens mais novos e tudo mais. Sendo que, na verdade, gente, nem era isso. Depois foi dito no livro que, na verdade, ela chorou tanto quando se casou com ele, porque primeiro que ela não queria sair de Portugal, segundo que ela não queria sair de perto da família dela, ela não estava pronta para casar, porque ela era muito nova.
E terceiro, porque o sonho dela era ser freira. E ele tirou isso dela, sabe? Ela era uma pessoa muito religiosa. Acabou que depois, com 17 anos, quando ela ficou viúva, ela acabou voltando, né, para Portugal. E ela acabou virando freira, sabe? Então, ela se realizou espiritualmente. E no plano físico também, ela finalmente conseguiu ter paz na vida dela, porque a vida dela foi muito tumultuada. Para vocês terem noção, ele fez aquilo com ela, de achar que ela não era pura e jogar ela na rua. Falar que ia jogar ela na rua e ela acabar tendo que fugir dele. Ela foi abusada por vários homens até ela ser encontrada pelos índios e também ser disputada pelos índios. Então, assim, além dela sofrer abuso físico e psicológico dele, né, como marido, ela ainda sofreu isso de outros homens também, sabe? E isso deixou ela muito traumatizada e fez com que ela percebesse que ela realmente, o caminho dela era o caminho religioso, sabe? Que ela não queria ficar com homem nenhum, ela não queria mais tentar construir família nenhuma, já que os 2 filhos dela, que ela estava tão apegada, tinham morrido, sabe? Então, ela passou muito sacrifício na vida dela até ela realmente chegar ao ponto dela conseguir ser freira, que era uma coisa que ela queria ser. E ele ficou preso num lugar que ele não estava aqui na Terra, ele não conseguia se comunicar com as pessoas da Terra porque ninguém via ele, mas ele também não chegava a ter contato com o plano espiritual ainda, porque ele estava muito ligado ao plano físico. Então ele passou anos dentro do caixão dele, vendo o corpo dele apodrecer. Ele narra várias páginas narrando da dor física que ele sentia fome, frio, sede, que ele via os vermes comendo a carne dele, apodrecendo, que ele via os ratos vindo comer ele, roer os ossos dele, e que cada vez que os ratos comiam o resto de carne e de ossos que ainda tinha, que ele sentia muita dor e que ele xingava muito a Deus. Em princípio, ele tentou se arrepender, mas como ele viu que nada tirava ele dali, ele começou a xingar Deus, falar que Deus não existia, porque se Deus existisse, aquilo não estaria acontecendo com ele, que ele já tinha se arrependido, mas na verdade ele não tinha se arrependido porcaria nenhuma, porque se ele tivesse se arrependido, ele não estaria xingando todo mundo e jogando praga em todo mundo o tempo todo. Então, por isso que nenhum ser de luz foi lá ajudar ele, sabe? Por isso que ele teve que realmente passar por todo aquele sofrimento, de ver a carne dele se despedaçando e apodrecendo, mesmo ele já estando morto e sentindo todas as questões físicas. E aí, já que Deus não escutava ele, ele começou a chamar os demônios, né? Então ele falou assim: já que Deus não me escuta, então eu vou chamar o diabo então para ver se ele me ajuda. E aí ele invocou. Sendo que ele fez essa invocação do diabo, mas tipo, ele não viu ninguém. Ele continuou preso no caixão, ele continuou sentindo a dor, sendo que aí uma coisa diferente começou a acontecer. Começou a surgir várias cobras dentro do caixão dele, e as cobras foram comendo os ratos que entravam lá. Então, de certa forma, as cobras estavam protegendo o que sobrou do corpo dele, que eram só ossos. Porém, ele sentia muita agonia e sentia muito medo das cobras, e as cobras se entrelaçavam nos ossos dele, e era uma sensação horrível para ele, porque mesmo ele não estando mais ali, ele sabendo que ele só tinha os ossos, né? Ele percebendo que ele tinha morrido, que era o espírito dele que estava ali preso, ele mesmo assim ele sentia muita agonia, já que ele sentia as dores físicas. Então qualquer coisa que acontecia com os ossos dele, ele sentia. Até que teve um dia que a cova dele foi aberta, por uma imagem de um homem que estava com uma capa preta. Ele percebeu que esse homem não tinha rosto, que o rosto dele era só osso, e então ele percebeu que era um espírito também, falando com ele. E aí esse espírito foi ajudar ele a sair da cova, e ele foi e xingou o espírito, sabe? Falou assim: nossa, por que você não veio antes? Por que você me deixou passando por isso aqui? Olha só a sua situação, você tá todo acabado, como você vai me ajudar e tudo mais. Sendo que esse espírito é um dos guardiões assim mais poderosos do cemitério, entendeu? E ele só não foi lá antes porque não estava no momento ainda dele ir ajudar esse espírito. Então, por isso que ele deixou ele passar por todo esse sofrimento e tudo mais. E aí, o espírito que veio depois ajudar ele ficou com raiva de ter sido destratado
e falou que não ia ajudar mais ele não, que ia deixar ele passar mais uns anos lá preso naquela cova, então, já que ele era tão mal criado e devia estar gostando de passar aquelas dores, né? Já que não tinha aprendido nada. Aí ele foi, se recompôs, pediu desculpa, e aí o espírito que apareceu lá, que era uma caveira com capa e com capuz, foi, ajudou ele a sair da cova e começou a apresentar o local que eles estavam. No caso, eles estavam dentro do cemitério mesmo. E aí ele começou a conhecer os espíritos que habitavam lá. E ele viu os espíritos passando, tanto espíritos de pessoas que estavam vagando, que não tinham encontrado luz ainda e estavam precisando de ajuda, quanto espíritos que estavam mais evoluídos e que estavam ali na intenção de ajudar os outros espíritos. Com o tempo, ele começou a evoluir, a entender por que aconteceu certas coisas na vida dele, e ele decidiu que, assim como os espíritos superiores estavam ajudando ele, que ele também queria ajudar as pessoas. Mas antes disso, ele meio que virou um escravo, entendeu? Então, assim, esse espírito que tirou ele da cova, na verdade, fez dele um escravo. E aí fez ele passar por várias situações dele ficar manipulando pessoas que eram vivas para fazer coisas não muito legais e tal, até ele realmente evoluir e passar a ajudar as pessoas a fazerem coisas boas, sabe? Não só coisas ruins. Por exemplo, uma pessoa matar outra, uma pessoa se encher de bebida, uma pessoa abusar da outra, sabe? Ele, quando estava na fase dele negativa, ele era usado para o mal. A partir do momento que ele foi evoluindo e se tornando um espírito melhor e tendo mais contato com a luz, ele foi parando de fazer essas coisas erradas, se arrependendo dos próprios pecados dele e ajudando as pessoas que estavam naquela situação. E aí, com o tempo, ele foi evoluindo tanto no plano espiritual que, em vez de escravo, ele passou a ser uma espécie de líder também. E aí ele passou a ter direito a ter espíritos subordinados a ele, sabe? E aí ele pensou assim, bom, uma forma de redenção minha é que, já que eu tratei tão mal as mulheres na época que eu estava vivo e que eu fiz tão mal a esposa que eu tive, eu vou tentar ajudar as mulheres que estão numa situação de perdição. Então, os espíritos subordinados a ele, que ele decidiu, eram espíritos de mulheres que tinham algum tipo de vício, vício em bebida, vício em drogas, mulheres que tinham trabalhado como prostitutas e tal. E aí ele pegou os espíritos dessas mulheres e começou a fazer elas a trabalhar a favor da luz junto com ele. E foi assim que ele acabou se tornando um guia espiritual, né? Ele acabou se tornando um Exu. E essas mulheres, esses espíritos subordinados a ele, acabaram se tornando o que a gente conhece como pombagira, né? Que são espíritos que são chamados, né, de povo da rua e que são cultuados em religiões como a Umbanda e o Candomblé. Eu não tenho certeza se na religião de Quimbanda eles também são considerados ou não. Eu acho que não. Eu acho que na Quimbanda, eu acho que são outros espíritos que são cultuados. Mas dentro da Umbanda e do Candomblé, eles são levados em consideração. E por eles serem considerados povo da rua, né, pessoas que caminham o tempo todo e que sabem todos os caminhos, eles são considerados espíritos que geralmente as pessoas fazem trabalhos espirituais para abertura de caminho, para melhorar a saúde, para conseguir principalmente dinheiro. Os Exus e as Pombagiras são muito focados em conseguir dinheiro e conseguir amor, entendeu? Porque são duas coisas que eles mais tiveram contatos na época que eles estavam vivos, na época que eles viveram como pessoas, assim como nós somos, sabe? Que eles viveram várias situações. E eu achei muito, muito interessante, assim, porque o livro narra realmente tudo, a vida dele completamente. Eu tentei resumir ao máximo para não ficar gigante, mas o livro narrou, assim, perfeito a vida dele, tanto a vida dele quanto a vida das pessoas que ele conheceu, porque ele chegou a ter contato com as pessoas que ele conviveu em vida, ele teve contato com elas no plano espiritual também.
E é muito legal porque no livro fala muito sobre essa questão da gente se arrepender de verdade, da gente tentar melhorar como pessoa. Mostrou que mesmo as pessoas mais desprezíveis, mais cruéis, assim, pessoas assim que você acha que não tem futuro, que não tem saída nenhuma, que essas pessoas, mesmo depois de mortas, podem ser ajudadas e podem se tornar uma pessoa melhor e ajudar as pessoas, sabe? Então, eu achei essa passagem muito bonita. Tem várias frases assim bem marcantes, né, que os outros guias, os outros Exus falaram para ele, que eu não vou lembrar tudo para falar para vocês, mas assim, a base do livro é basicamente falar que não importa quem você é, não importa a sua classe, não importa o que você já fez na vida, que se você se arrepender de verdade das coisas, você vai ter ajuda das pessoas que estão trabalhando na luz, sabe? Que sempre vai ter alguém para olhar para você, que você nunca tá sozinho. Por mais que você ache que você tá sozinho, porque sei lá, você não tem apoio de ninguém no plano físico, não tem amigos, não tem família, você sempre pode recorrer a Deus e você sempre pode recorrer a esses espíritos que estão ali para te ajudar, para te auxiliar, sabe? Então achei a mensagem do livro bem legal e achei também bem bacana a história, né, narrando de como foi a transformação dele, da vida até o plano espiritual, até ele se tornar um guia espiritual. Porque eu tenho certeza que muita gente tem curiosidade sobre isso. Eu sempre tive curiosidade sobre isso, ainda mais quando um amigo meu que é espírita falou que os Exus e as Pombagiras eram pessoas que realmente tinham vivido como a gente, né? Eram pessoas comuns. Eu fiquei muito curiosa sobre isso, mas é aquela coisa, eu fiquei curiosa, mas nunca fui buscar, nunca fui saber nada. Então esse livro apareceu de indicação para mim, resolvi ler, até por conta da história que eu contei para vocês que aconteceu comigo logo no início, né, do vídeo. E eu achei bem interessante. Eu vi que esse autor, ele é um pai de santo e ele escreveu sobre outros guias espirituais também. Ele escreveu sobre outros guias, né, que são chamados de Exus, e ele também escreveu vários livros sobre algumas pombagiras. E eu vou ver se eu acho, e se eu achar, eu vou ler e vou trazer também aqui para vocês e falar o que eu achei. Mas eu achei o livro muito bom, tanto para pessoas que têm curiosidade sobre o tema, até mesmo para as pessoas que estudam, né, a religião é ótimo, assim. Então fica aí a dica. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de resenha de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com um amigo, amiga que tem interesse nesse tipo de conteúdo e me seguir aqui no canal porque eu posto vídeo 3 vezes na semana. Então tem sempre muito conteúdo novo chegando e dá uma olhada também nos vídeos mais antigos, porque eu já postei bastante vídeo aqui, bastante resenha e biografia de autores bem renomados. Bom, é isso. Boa leitura e até o próximo vídeo.